Olá, esse é o Em Dia com a Saúde, um programa da TV UFMA em parceria com a Associação Médica Brasileira no Maranhão, e que tem o objetivo de levar o melhor da informação sobre saúde para você. O tema de hoje é bem interessante: tratamento de varizes. Se você busca por respostas em relação a esse problema, então continue assistindo ao programa que começa agora. Varizes. Esse nome já provoca pânico em muita gente, seja por uma questão estética ou por fatores ligados ao bem-estar físico do corpo. Elas provocam bastante estrago. Mas o que determina o surgimento das varizes? E os tratamentos? Tudo isso na entrevista de hoje aqui no programa. Eu converso com a médica especialista em cirurgia vascular, Natália Cardoso. Natália, seja muito bem-vinda ao Em Dia com a Saúde. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Escutamos sempre falar sobre vasinhos e varizes. São a mesma coisa? Na verdade, vasinhos e varizes fazem parte da mesma doença, mas eles estão em andares diferentes. Então, para vocês entenderem, as telangiectasias, que são os vasinhos, as aranhas vasculares, ficam na camada mais superficial da pele. E aí são aqueles vasinhos que incomodam, arroxeados, e as varizes, elas têm um calibre maior e ficam numa camada mais profunda da pele. Então, vasinhos nunca vão virar varizes, mas quem tem tendência para ter vasinhos pode ter varizes também. E os sintomas são semelhantes? Na verdade, quem possui vasinhos tem o primeiro grau da doença venosa crônica, que é a doença das varizes. Então, a gente classifica ele como se tivesse uma classe 1. E são sintomas mais leves. Na maioria das pessoas, quem tem somente vasinhos não tem sintoma nenhum. Agora, as varizes, elas rotineiramente vêm acompanhadas de dor, cansaço, perna pesada, inchaço ao fim do dia, e esses são sintomas um pouco mais proeminentes para quem tem varizes do que para quem tem vasinhos. E a coloração das varizes? As mais azuladas, as mais esverdeadas, é uma progressão? Elas vão piorando de acordo com a cor? Na verdade, não. Isso depende também da camada que elas estão na pele. Então, a gente, às vezes, tem umas veias chamadas reticulares, que são mais azuladas, que são até normais, mas quando a gente é muito branquinha, dá para a gente visualizar e não necessariamente elas são veias doentes. Agora, aquelas veias que são mais azuladas, que são uns vasinhos que são bem saltados da pele, isso nos dá uma ideia de como ele vai responder a certos tratamentos ou não. Então, não é que não seja importante, mas não está correlacionado com gravidade. Você falou que a coloração não necessariamente está ligada à gravidade, mas o calibre da veia, quanto mais grossa, isso sim significa gravidade? Sim, significa uma doença mais avançada. Mas hoje, com a evolução dos tratamentos, nós temos tratamentos minimamente invasivos, tanto para os vasinhos como para as veias mais calibrosas também, ainda bem, né? Ainda bem, ainda bem. E o que conta mais, os fatores genéticos ou os nossos maus hábitos? Os dois contam, mas a genética conta bastante quando a gente fala de varizes. Para vocês terem uma noção, se sua mãe ou seu pai tem varizes, você tem cerca de 40% de chance de herdar. Agora, se são os dois, sobe para 90%. Então, a genética conta muito no surgimento das varizes, mas os nossos hábitos contribuem também. Aqui, entrevistando os médicos das mais variadas especialidades, sempre surge aquela dúvida que, eu ouvi falar, alguém disse. E uma coisa muito relacionada a varizes ou aos vasinhos é de que ficar muito tempo em pé, usar salto alto, calça apertada, contribuem. Isso é verdade ou é mito? Mito total. Então, não existe nenhum estudo que conseguiu comprovar que você usar calças muito apertadas, né, que você utilizar salto alto, são eles que vão causar varizes. Agora, a parte de ficar longos períodos prolongados em pé em pacientes que têm, sim, uma tendência genética, pode predispor o surgimento deles. Mas o que é verdade que é fator de risco? Sedentarismo, obesidade, uso de hormônios, tabagismo, esses sim são fatores cientificamente comprovados. Para completar a lista do que eu sempre escuto aqui, a alimentação também entra nesse fator de risco? Com certeza, uma alimentação saudável e exercícios são o que pode sim prevenir
o surgimento de novas varizes, né, que são as coisas que, quanto mais você faz exercícios e se alimenta bem, né, se você está nutrindo o seu corpo com os nutrientes certos, com certeza você vai ter uma vida mais saudável. A gravidez necessariamente pode provocar um agravamento dos problemas de varizes ou nem toda grávida necessariamente vai ter essa complicação? Com certeza a gravidez é um grande fator de risco, porque pense só, se eu acabei de falar que os hormônios eles são fatores de risco para as varizes, a mulher gestante é uma piscina de hormônios, né? E além disso, conforme a gestação ela vai evoluindo, o bebê vai crescendo na nossa barriga, ele vai empurrando, esmagando todas as estruturas que ficam no nosso abdômen. Então, fisicamente é mais difícil do sangue voltar do pé para o coração. Por isso que a gente, no final da gravidez, vai ficando inchada, né? Então, é uma evolução natural do que vai acontecendo. Então, para pessoas aí, eu repito, que têm a tendência genética, realmente elas pioram durante a gestação, mas a gente não trata, né, não faz nenhum tratamento invasivo durante a gestação, somente depois que nasce o bebê. E há algo que pode ser feito? Uma vez eu vi você falando no seu Instagram sobre o uso de meias de compressão em viagens de avião, de ônibus muito longas. Essas meias também serviriam para gestantes? Com certeza. Eu usei durante todas as minhas gestações. Elas ajudam não só no conforto, como no inchaço e justamente na manutenção aí, mas também é importante que a gestante ela tenha esse controle de peso, não ganhe muito peso, porque são outros fatores que podem piorar as varizes. E depois que o bebê nasce, há uma tendência de melhorar essas varizes, mas aquelas que continuam, aí elas devem ser tratadas após a gestação. Ficar com as pernas para cima ajuda de alguma forma? Colocar apoiada numa parede? Sim, essa parte que até os europeus eles fazem muito, né, que é a cesta, né, que é botar as pernas para cima, descansar, realmente, mecanicamente ajuda na sensação de cansaço, de perna pesada. Então, eu sempre falo, se puder no meio do dia, depois daquele descanso do almoço, botar a perninha para cima, ajuda o retorno venoso, sim. Doutora Natália, a busca por tratamento geralmente acontece por conta dos sintomas que são incômodos ou a busca por pernas mais bonitas, sem vasinhos, sem varizes? Por que as pessoas procuram tratamento? Pelas duas coisas, e eu acho que igualmente as queixas são válidas, né? Porque a gente às vezes tem a tendência de falar que se o paciente não sente nada, é só estético, é como se fosse uma coisa ruim, só estético. Mas pensem que às vezes essa queixa estética impede essa pessoa de fazer algumas coisas. Ah, eu tenho vergonha da minha perna, então eu não uso uma bermuda, uma saia, eu não vou para a piscina, eu não me socializo. E eu acho que a partir desse momento que essa queixa estética te impede de viver certas situações, ela é muito importante, tão válida quanto os sintomas. Mas a maioria das pacientes que me procuram tem as duas queixas, tanto estética como funcional. Saúde física e mental andam juntas, né? E a beleza está muito associada a você se ver bem no espelho, você né? Se sentir bem, não é? Se sentir bem. Com certeza. Com certeza ajuda na questão da saúde mental. E doutora, se não tratadas, as varizes elas podem ter algum tipo de agravamento mais sério, além das dores? Infelizmente, sim. Como eu falei, a doença venosa ela é dividida em graus e o último grau são as feridas. Então, são aquelas úlceras venosas que são difíceis de tratar, muito doloridas. Então, a doença venosa começa com os vasinhos, evolui para as varizes, depois inchaço, depois alterações na pele, aquele escurecimento e o último grau são as úlceras venosas, que é uma das principais causas de afastamento aí no SUS e de aposentadoria e que tiram essas pessoas do mercado de trabalho e diminuem a qualidade de vida delas de forma importante. A boa notícia é que essa evolução é lenta, então assim, se você tem varizes, não é amanhã que vai surgir as varizes, mas tem tempo de você se programar e cuidar sim da sua saúde, porque a sua saúde deve ser prioridade. E às vezes aparecem também aqueles vasinhos que são um próximo do outro, parecem umas aranhinhas. Ali já é um sinal de alerta também para uma progressão da doença? Na verdade é o estágio inicial, então assim, se você tem só esses vasinhos, você é portador da doença venosa crônica, tanto quanto quem tem as varizes, né? Só que lá já está num grau mais avançado, mas é uma coisa para você ficar atento e você às vezes procurar um atendimento, principalmente se na sua família tem um forte histórico de varizes, quanto mais cedo, melhor. E o profissional adequado
tanto para o diagnóstico, tanto para o tratamento, é o angiologista? Exatamente, né? Nós, angiologistas e cirurgiões vasculares, nós somos, eu brinco, os encanadores do corpo humano. Então, a gente cuida das veias, das artérias, dos linfáticos e as varizes são as doenças das veias, né? Assim como tromboses também parte de aneurismas. Então, é importante que esse tratamento das varizes, ele seja feito com um profissional habilitado, porque apesar de parecer simples, não é nada simples e as complicações podem ser bem complexas. Então, é importante que você coloque a sua saúde na mão de quem está capacitado para cuidar dela. Nós falamos muito sobre varizes nas pernas, né? Pernas bonitas, mas elas também podem surgir no rosto, assim como os vasinhos? Exatamente, podem surgir no rosto, as varizes elas podem surgir dentro do trato gastrointestinal, que são aquelas varizes esofágicas, podemos ter veias dilatadas no tronco, no colo, inclusive eu falo isso, que na gestação, quando você está amamentando, as veias ficam bem grandes, né? Por conta do desenvolvimento da mama, mas depois elas tendem a regredir. Após procedimentos, podem surgir veias ou alterações venosas no tronco, nos braços também. É muito mais comum nas pernas, mas pode ter em outras localizações também. Às vezes vemos clínicas estéticas anunciando alguns procedimentos, é preciso ter cuidado também na hora de selecionar o profissional que está autorizado para fazer esse procedimento, né? Com certeza. Esses tratamentos, eles devem ser realizados somente por um médico e o mais importante é você fazer um estudo da circulação antes de iniciar. Então, se você olha um vasinho, isso é muito fácil, eu vou lá, vou fazer uma injeção, uma escleroterapia, mas às vezes eu sempre falo que ela é a ponta do iceberg. A gente faz um estudo da sua circulação e vê que tem outras veias lá por baixo que estão doentes, que precisam de tratamento. Então, por isso que a maioria dos tratamentos às vezes não funcionam. E aí você sempre escuta aquela história de tipo assim, eu tratei, mas volta tudo, eu tratei, mas não funcionou. Mas será que seu tratamento ele foi feito com um planejamento correto, com um estudo da sua circulação? Né? Na maioria das vezes não. Estamos começando a falar sobre tratamento, tenho certeza que em casa todo mundo está querendo saber como tratar o problema dos vasinhos, das varizes, que nós já vimos que são coisas diferentes. Vamos para o intervalo comercial, é só o tempo de você chamar um amigo ou uma amiga para assistir o Em Dia com a Saúde. Voltamos com o nosso Em Dia com a Saúde. No bloco anterior, nós falamos muito sobre varizes, mas agora chegou a hora de falar sobre tratamentos. Doutora Natália, como definir o melhor tratamento? Então, eu sempre falo que o tratamento ele é individual, então ele depende de cada caso. Quando o paciente chega para a gente com a queixa, a gente faz um Doppler, que é o estudo da circulação, e baseado no problema a gente pode apresentar várias opções de tratamento, minimamente invasivos ou mais invasivos, e isso vai depender do que vai encaixar na realidade dele, se ele quer retornar às atividades mais rápido ou não, a idade, né, a sua expectativa estética. Então, hoje a gente tem uma gama de tratamentos e todos eles têm os seus benefícios, né, os seus riscos, os seus pontos positivos e não tão positivos, e a gente acaba explicando tudo isso para o paciente e faz uma decisão em conjunto de qual seria o melhor tratamento que encaixa para a realidade dele. Sempre vemos aquelas espuminhas sendo aplicadas com injeção, mas é o melhor tratamento, é o único tratamento, é o mais moderno? A senhora falou que tem que conversar, né? Exatamente. A espuma é uma excelente opção, né? É um fechamento químico que a gente faz dessas veias, mas ela também pode ter alguns efeitos adversos, como, por exemplo, manchas. Então, 30% das escleroterapias com espuma podem manchar. Isso é o que a ciência diz. Então, 3 entre 10 pessoas podem manchar. Então, geralmente, esses são tratamentos que são preteridos em formas mais concentradas para pacientes mais idosos, pacientes que já têm uma doença mais avançada, que a perna já está manchada, não tem tanta preocupação estética, mas em menores concentrações a gente pode usar sim a espuma para fins estéticos com excelentes resultados. Essas manchinhas, elas podem ser retiradas com laser? Podem ser, na verdade, elas melhoram cerca de 80% no primeiro ano. Então, eu sempre digo que é só um pouquinho de paciência, que aí já melhora bastante. Mas, se não, podem ser usadas outras tecnologias, como o laser Q-switch, que podem sim melhorar. Ou cremes clareadores também. Na definição do melhor tratamento, é feito algum tipo de teste alérgico, tanto para espuma quanto para qualquer outro recurso?
Na verdade, não. A espuma ela pode ter um componente, mas ela é menos de 0,1% na literatura. O que é feito é que os consultórios médicos são habilitados para justamente, caso ocorra alguma urgência, uma emergência, a gente consiga tratar isso, tá? Mas a chance, ela é 1 em 1 milhão. Mas se tiver, por isso que os consultórios médicos, eles são habilitados com todos os kits para que a gente possa atender o paciente numa intercorrência como essa. Hoje os tratamentos eles são menos invasivos do que no passado. Isso significa que as pessoas podem voltar às atividades profissionais, às atividades físicas com mais rapidez? Com certeza. Então, hoje em dia, fazemos tratamentos que o paciente faz a sessão, sai dali caminhando e aí pode retornar às suas atividades logo após. E em casos até de varizes mais avançadas, né? Você falou da opção da espuma, nós também temos o endolaser. O que é? É uma fibra que passa por dentro da veia, ela emite calor e fecha a veia de dentro para fora. Então, imagine só, você que tem a perna com varizes calibrosas, fechar todas elas sem nenhum corte. Então, graças a Deus, a medicina evoluiu muito e a gente consegue dar esse conforto para os nossos pacientes. E no caso do endolaser, o paciente volta às suas atividades com 3 dias, o que antes era 1 mês de recuperação, 15 dias no mínimo, bem dolorido. Hoje a gente trouxe para formas minimamente invasivas e muito mais confortáveis para o paciente e eficientes também. A senhora falou em fecha, né? Fecha a veia. Essa veia ela não volta mais, ela não tem recuperação. Ela acaba acontecendo um processo de morte dessa veia? Exatamente, ela fica lá inutilizada. E aí, assim, o que sempre me perguntam é, e o sangue, Natália, vai passar por onde? Eu brinco assim, fechou aquela avenida esburacada que ninguém gostava de passar por ela e a gente procurou novos caminhos. Então, o sangue passa pelas veias que estão suficientes. Quando a gente faz tratamento, a gente nunca fecha todas as veias da perna, é impossível e nem recomendado. Então, a gente só faz o tratamento das veias que estão doentes. Por que falam que volta? Porque isso é uma doença crônica, é que nem diabetes, que nem pressão alta. Então, você tem uma tendência para que as veias que hoje estão funcionando, daqui a uns anos não funcionem mais. E é a dilatação dessas outras veias que faz você, às vezes, ter a impressão de que a doença voltou. E eu sempre falo que vascular é que nem dentista. Todo ano tem que estar lá. Então, mesmo que a gente deixe a perna limpa, sim, é uma doença que exige uma manutenção. Não é uma manutenção de toda hora, cada 1 ano, 1 ano e meio, mas exige sim um cuidado e uma manutenção. E vamos falar de uma coisa importante, né? A pressa. Todo mundo está querendo colocar uma saia, ir para a praia, fazer uma viagem, mostrar as pernas, mas vamos falar das sessões, né? Todo mundo deve estar pensando assim, quanto tempo leva para ficar curada, né? Para ficar melhor? Dependendo da expectativa e do grau que está a doença, levam aí de 3 meses, 5 meses, 6 meses. Eu já tive paciente que ficou 1 ano de tratamento por casos mais difíceis, mais refratários, mas que a gente chega lá. O importante é que o paciente faça com segurança. Então, se a gente tenta diminuir o número de sessões, fazer que elas fiquem mais próximas, a gente acaba expondo ele a riscos desnecessários. Usar medicações mais fortes, que aí podem ter outros efeitos adversos, ou no caso do laser, usar o laser em uma potência muito mais alta que pode resultar em queimadura de pele. Então, por isso, a paciência aqui é a chave. Eu falo assim, nas primeiras sessões, elas são um pouco mais demoradas, mas você já vê logo o resultado, né? E aí você vai se sentindo melhor. E é muito legal ver essa transformação do paciente. De quando ele chega na primeira sessão, que é só calça, e quando vem nas últimas sessões, que é só o refinamento, tem poucos vasinhos, já chega de bermuda, já chega de saia, a autoestima lá em cima. Fim de semana passei na piscina com os meus filhos, então a gente vê essa mudança na vida do paciente, é muito legal. Inclusive, a oferta de tratamentos muito rápidos já pode ser também uma sinalização de que aquele profissional talvez não esteja tão comprometido, né? Com certeza. Né? Cuidado com aqueles... Em tudo na medicina, com promessas milagrosas, você vai ficar curado disso, você não vai ter mais. Infelizmente, essas coisas não podem ser prometidas, né? Em relação a, você falou da espuma, ela é muito famosa porque quando a gente injeta, é muito bonito de ver. A gente injeta, empurra a coluna de sangue e os vasos somem. Mas aquilo ali é um efeito imediato. Os vasinhos, eles vão sumir ao longo do tempo. Então, não é uma coisa mágica, não existe mágica na medicina, existe ciência, estudo e comprometimento com o nosso paciente. Paciência também, né? Exatamente. Um pouquinho de paciência. Nós falamos sobre os tratamentos minimamente invasivos, mas precisamos falar um pouquinho sobre a cirurgia. Quando que ela é indicada?
A cirurgia ela vai ser indicada quando a gente tiver veias dilatadas, insuficiência de safena, né? Hoje em dia a gente pode substituir pelos minimamente invasivos, mas a gente também ainda faz ela bastante, né? Principalmente no SUS, né? E o SUS é uma realidade e a fila de varizes no SUS ela chega a 10 anos, então tem gente que espera 10, 15, 20 anos. No ano passado a gente esteve aqui na TV UFMA, falou sobre a Semana da Veia, nós tivemos um evento no ano passado que a gente fez uma ação humanitária, tratou 50 pacientes que esperavam há 20 anos, né? Então é uma realidade, um problema de saúde que não pode ser ignorado também. Que maravilha esse tratamento ser ofertado para essas pessoas, né? Não é uma questão estética, é uma questão de saúde, né, doutora? De saúde, com certeza. E o que mais podemos fazer para evitar as varizes, evitar os vasinhos? Como podemos cuidar melhor da nossa saúde vascular? O que a gente pode fazer é alimentação saudável, não ter um ganho de peso excessivo, fazer exercícios físicos diários. E o que eu falo, os melhores exercícios para a circulação são aqueles que envolvem o fortalecimento da panturrilha. Caminhada, elíptico, natação, né, hidroginástica, todos eles, principalmente esportes dentro da água, eles ajudam muito a circulação. E um estilo de vida saudável não vai te ajudar só na parte das varizes ou das pernas, mas na sua saúde e no seu bem-estar como um todo. E isso tudo é cientificamente comprovado. Como a senhora falou, é um processo crônico, né? É um problema de saúde crônico que pode voltar de acordo com os maus hábitos também. Né? Exatamente. E depende de um acompanhamento em todas as fases da vida. Em todas as fases da vida, exercício físico, boa alimentação, com certeza ajuda. Doutora, estamos chegando, infelizmente, ao fim do programa, mas eu gostaria de perguntar se a senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Eu gostaria de falar para que vocês cuidassem da sua saúde vascular, né? Então, assim, se você vê que na sua família tem alguém com história tipo de varizes, tem dor, cansaço, inchaço, não deixar a sua saúde para depois. A sua saúde deve ser prioridade, né? E queria dizer que vocês podem me seguir nas minhas redes sociais, o nome é @Natália Cardoso. Lá eu falo muito sobre essa doença e outras doenças vasculares também, porque às vezes a gente assistindo, a gente se identifica, né? E aí que você procure atendimento e que possa cuidar da sua saúde. Eu estou à disposição, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais e fico à disposição. Seja sempre bem-vinda. Hoje nós acompanhamos um pouco pelas redes sociais, já vamos cheios de perguntas para conversar com um profissional da saúde, né? Com certeza, perguntas maravilhosas, eu gostei bastante. Obrigada. Eu acho que quem está de casa aprendeu bastante. Mais uma vez, obrigada pela sua presença. O Em Dia com a Saúde de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode mandar dúvidas ou sugestões para o endereço que aparece na sua tela. A gente volta no próximo programa com mais um tema que vai deixar você em dia com a saúde. Até lá!